Tentar fazer a correção de matemática, tá? Eu espero que vocês consigam enxergar tudo direitinho. Então, eu pedi que vocês olhassem essa página 12 e 13, que tem várias informações e os números indicando várias coisas. Aqui fala sobre os meios de comunicação e aqui tem muitas respostas que são pessoais, né? O que a gente tá vendo nessa cena? Que a gente pode responder. Nós estamos vendo meios de comunicação, informações, anúncio, jornal, aqui o tablet, né? Quais são os meios de comunicação vistos? Foi o que eu acabei de responder. Então, que notícias e produtos você já viu nesses meios de comunicação? Então, isso aqui é pessoal, tá? É o que vocês já viram por aí. E quais são os meios de comunicação que você conhece, né? O jornal, a revista, a televisão, né? O celular, que hoje em dia a internet é meio de comunicação. Então, vamos à correção. Primeiro, esses personagens, eles perguntam da página anterior. Então, o que o número 12 indica na página anterior? Então, na página anterior, ele traz a data, tá aqui, ó. 12 de maio de 2017. Então, eu botei aqui, data. E o número 3 indica o que no jornal, né? Ele tá indicando que o time ganhou de 3-0. Então, ele tá indicando contagem, tá? Ele tá perguntando se indica contagem ou medida. Indica contagem, tá? O número 8, o algarismo 8 no número 28.537, ele vale 8.000 ou 8 unidades de milhar, né? Como se escreve 100.000 reais com todos os algarismos? Então, primeiro eu vou colocar 100.000. O símbolo de real é o R com o cifrão, tá? E como a gente tá falando de dinheiro, a gente conta os centavos. Então, como ele não falou em centavos, a gente tem que colocar a vírgula e o 00 de centavos, tá? Qual é o número que está indicando uma ordem? Segundo. É aqui, ó. Segundo lugar, segundo tempo, né? Então, segundo, tá? O que significam estas expressões? Dezena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena. São as expressões usadas no sistema de numeração decimal, né? Para indicar os valores dos algarismos de acordo com a posição, o valor posicional, né? Qual número obtemos ao fazer a composição? 5.000 mais 600 mais 9. Então, 5.609, tá? Como podemos obter a quantia 210 com 4 notas? 4 notas de dinheiro. A gente tem notas de 100 reais, 2 notas de 100 reais dá 200 e 2 notas de 5 reais dá 10 reais. Preste atenção que a gente fala, bota real, a gente coloca o símbolo, o cifrão e coloca o 00 dos centavos, que não tem centavo, então, vírgula 00, tá? Continuando, página 15. Aí, vai falar sobre os números naturais, a gente já viu isso aqui, inclusive em vídeo, e ele pergunta assim, como os números estão sendo usados em cada situação? Então, o cartão do Paulo tem esse número, indica o quê? Indica código. Na turma de Roberta, há 36 alunos, esse número 36 está indicando contagem. Maura comprou 3 metros de tecido, então, metro, né, é medida. O time de Juca ficou em segundo lugar. Então, segundo aqui indica a ordem ou posição. Aí ele pergunta assim, complete os itens a seguir considerando a sequência dos números naturais. Se eu usar apenas um dígito, eu posso ir do 0 ao 9. Se eu usar 2 dígitos, eu vou do 10 ao 99. 3 dígitos, do 100, ó, 1, 2, 3 dígitos. Do 100 ao 999. Do 4 algarismos, 4 dígitos, do 1000 até 9.999. E 5 algarismos, 10.000, ó, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, ao 99.999. Que depois disso aí vai ser 6 algarismos e assim sucessivamente, porque os números não têm fim, ok? Bom, representação dos números naturais. A primeira pergunta é, quais são os algarismos? E aí eu mostrei um vídeo para vocês que indica a criação dos números, a origem dos números. Então, os algarismos vai do 0 ao 9. Não quer dizer que isso aqui está indicando quantidade, está indicando que é um algarismo que, se eu organizar, colocar em uma ordem, ele vai ter um valor diferente, tá?
Então, você escreve do 0 até o 9. São os algarismos ou dígitos, tá? E aqui, o sistema de numeração decimal. A gente vai juntando de 10 em 10 e fazendo as trocas, tá? Então, a gente chama de 1 até 9 de unidade. De 10 até 99, né, até o 90, de dezena. De 100 até 900, de centena, não é? Então, 10 unidades é uma dezena. Então, uma estrelinha aqui, uma barrinha dessa contém 10 estrelinhas, tá? Uma centena contém 10 barrinhas. Então, contém 100 estrelas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Certo? O que é que ele diz aqui? Uma centena. Até o nome fala 100. É 10 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 barrinhas. Então, 10 dezenas. Ou 100 unidades. Eu não vou parar para contar as estrelas, mas tem 100 estrelas aqui, tá? 3 dezenas, então, eu tenho 10, 20, 30. 30 unidades. Aqui tem 30 estrelas, se você contar. E uma estrelinha só é uma unidade, tá? Então, aqui eu formei 100 mais 30 mais 1, 131, certo? Aí, o que que ele faz aqui? Na página 17, ele pede para você continuar essa contagem, prestando atenção, ó. Um cubo, vou ao contrário, tá? Um cubinho tem uma unidade. Aí, 10 cubinhos juntos formam uma dezena, que é uma barrinha. Então, 10 unidades. Aí, eu pego 10 barrinhas dessa e formo 100 unidades, que é uma placa de uma centena, tá? E aí, eu pego 10 placas de 100 e formo 1000, que são 1000 unidades, é um cubo de milhar. Então, 1 milhar são 1000 unidades, uma centena são 100 unidades, uma dezena, 10 e uma unidade, 1, tá? Aí, o que que ele faz aqui? Ele pede para você somar. E você vê qual dos 3 números equivale a essa soma aqui. Então, eu tenho 1000 com 1000, 2000, com 100, 2100, com 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2146. Aqui eu já somei tudo junto, ó. 1000, 2000, 3000. Já fui no 3000 aqui. Com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7. 3007. Tá aqui, ó. 3007. Cuidado, 307 não, 3000. Então, ó. 1, 2, 3, pontinho, tá? Para dividir a casa dos milhares, aí fica mais fácil de visualizar. Aqui eu só tenho 2 placas valendo 100, então 100 com 100, 200. 200 mais 10, 20, 30, 40, 50. Com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. 200 com 50, 258. E aqui eu achei o meu número, tá? Aqui ele fez a mesma representação, só que de forma diferente, mais simplificada, sem muito quadradinho, tá? Aí ele pede, qual é o número abaixo? Eu tenho um cubo de 1000, com mais 100 e 200, então 1200, com mais 10, 20, 30, 40, 50, com mais 3, então 1253, aqui, 1253, tá? Como se representa 531? Então, 500 é 5 de 100. 100, 200, 300, 400, 500. Com 30, 10, 20 e 30. Uma barrinha vale 10, não é isso? E 1 é uma bolinha, porque ele quer que represente assim, tá? E o número 245. Então, 100 com 100, 200. 10, 20, 30, 40. Com mais 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, cada um vale uma quantidade menor do que o outro, tá? Continuando, 18. Então, na página 18, ele tá trabalhando, tudo é revisão, sucessor e antecessor. Sucessor é o número que vem logo depois do que eu tô indicando. E antecessor que vem logo antes. Geralmente é um antes e um depois, tá? Então, o sucessor de 104, só preste atenção na casa da unidade, é 105. E o antecessor de 105? É 104. Né? Eu diminuo 1, sucessor aumento 1, antecessor diminuo 1. O antecessor de 23.640, professora, esse número é muito grande. Não, eu presto atenção aqui, ó. Quando o número termina em 0, eu presto atenção nos 2 últimos algarismos.
Então, 23.740, antes do 40, qual que vem, né? O 39. Então, eu repito o número, 23.739. É o antecessor, é um a menos. 12.020 é o que de 12.019? É o sucessor, o que vem depois, tá? O número do ano em que estamos é 2021. O ano anterior é 2020, o que passou. E o sucessor, o que vem depois? 2022. Eu só prestei atenção na última casa, tá? 2021 menos 1 dá 20 e 2021 mais 1 dá 22, tá? 2022. Quando é que o número natural é par? Quando ele é divisível por 2 e o resultado é uma divisão exata, ou seja, o resto zero. E simplificando, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares, que se eu for dividir por 2 dá uma divisão exata. Quando é que o número é ímpar? Quando dividido por 2 sobra o resto 1. É como se eu fosse fazendo parzinho, 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 sobra sempre 1. Então, para simplificar, todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9 são ímpares. Aí ele pergunta o ano que você nasceu, aí cada um tem o ano que nasceu, né? E pergunta se é par ou ímpar. Aí você vai olhar. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser par. Se ele terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar, tá? Aí ele disse aqui. O diâmetro da Terra, ele pediu para você somar, para saber o diâmetro da Terra. Então, eu tenho 10.000 com 2.000, dá 12.000. 756. Então, 12.000, eu boto o pontinho para separar, 756, porque fica mais fácil da gente ver com pontinho, tá? E ele pede que escreva um número por extenso. Como é que eu leio? 12.000, boto vírgula, 756, ponto final, certo? Página 19. Aqui é a sequência dos números. O que é isso? Sucessor e antecessor, minha gente. Então, aqui, ó. E outra, ele facilitou. Ele nem colocou de 2 em 2, 3 em 3. Colocou um atrás do outro. Né? Sequência de 1 em 1. Então, eu tenho 31 e 32. Eu posso continuar preenchendo. 33, 34. Depois aqui eu vou tirar 1. 31 menos 1, 30. 30 menos 1, 29. E assim eu vou preenchendo todos. Não se assuste com o tamanho do número. Você preste atenção na última casa ou nas duas últimas. Olhe, 9.998, 9.999. Depois de 9.999 não tem mais para onde, você vai aumentar mais uma casa, tá? Então, você estava usando 1, 2, 3, 4 dígitos, agora você vai usar 5 dígitos. 10.000, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. 10.000, os números são infinitos, então sempre vai ter um número sucessor, tá? Aqui é a mesma história, 99.997. O que acontece é que no livro de vocês não vem esse pontinho, mas você pode incluir para facilitar, tá? Então, 99.998, 99.999. Aí ele pergunta, e qual é o que vem depois? 100.000. Aí, a gente, o que é que acontece? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. O 100.000 vai ter 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. A leitura, 100.000, ok? Aqui a mesma coisa, minha gente, ó. A sequência dos números, ele tem 393.499. Você vai olhar esses dois aqui, ó. 99 menos 1, 98. Aí, você repete o número todinho e troca o 9 pelo 8. E depois de 499 vem o quê? 500. Depois é só continuar, 501, tá? Aqui, ó, ele quer saber o seguinte, ele dá toda uma história sobre a uva e ele diz, a cidade de Petrolina tinha 343.219 habitantes. Ele quer saber assim, quantos algarismos o número tem? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Esse número é par ou ímpar? Ele termina em 9, minha gente. Eu não dei a dica lá. Você termina em 9, ele é um número ímpar, ok? Página 20. Então, uma questão puxa a outra, tá? Na página 20, é muito mais fácil você responder em cima, você olhando a tabela, a quadro posicional, tá? Então, você tem aqui, ó.
Primeira posição, 2 unidades. Tá aqui, 2 unidades, vale 2. Segunda posição, 9 dezenas, vale 90. É só você bota o 9 aqui, imagina que aqui é 0, vale 90. Terceira posição é 7, centena. Então, esse número vale quanto? Ele vale 700. Imagina que aqui tem 0, 700. É 7 centenas, é só ir olhando, tá? 9 unidades de milhar. Aqui, unidade de milhar, que é 9.000. 9 dezenas de milhar, 90.000. 2 centenas de milhar, eu vou botar aqui, 2. Aí, imagina que o resto é tudo 0. Como é que eu escrevo 2 centenas de milhar? São quantas unidades? Né? Quanto vale isso daqui? 200.000. Aí, eu venho aqui, ó, 200.000 unidades, ok? Esse mesmo número, ele repete aqui, ó. Aí, você vai olhando lá na tabela. 200.000 aqui, 200.000. Lembra aqui, ó, o seguinte, ó. 1, 2, 3, ó, unidade, dezena, centena, bota um pontinho para separar, porque facilita a sua vida, tá? Sua leitura. 9 dezenas é 90, de milhar, tá? 1.000, 90.000. 9 unidades, 9, de milhar, 9.000. 7 centenas, 700, é 7 de 100. 9 dezenas, 92 unidades. 2. O que é que eu fiz aqui? Chama decomposição. Separar cada número pelo seu valor, tá? Aí ele diz assim, as classes? A classe é o seguinte, cada 3 ordens é uma classe. Aí, geralmente, a gente separa com um pontinho a classe da outra, tá? Então, unidade, dezena, centena, pontinho. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, pontinho. E assim vai até, porque os números são infinitos. Aí, ele pede o seguinte aqui, ele pede 3 coisas. Fazer a decomposição, que é isso aqui que a gente fez em cima, de separar cada número pelo seu valor. Indicar que classe e número pertence, se tem uma só, se ele parar na centena, ele só tem uma. De milhar, ele tem 2, de milhão, ele tem 3, né? E assim vai. E depois, por extenso, como se escreve, como se lê. Então, aqui, ó, unidade, dezena, centena, pontinho. Então, 12.713. Então, 12.000 é o quê? 10.000, com mais 2.000, com mais 700, com mais 10, com mais 3. Quantas classes ele tem? Unidade, dezena, centena, pontinho. Então, ele tem, ó, 1, 2 classes, tá? Então, 12.713. 13, né? E aqui, ó, 1.022. Como é que a gente vai saber aqui? 1.000 com mais. O 0 a gente não conta. 0, 0, 0. Não, a gente pula para o próximo. 20 com mais 2. Se você quiser acrescentar o 0 aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Quantas classes ele tem? Então, unidade, dezena, centena, uma classe. Unidade de milhar, 2. Então, 2 classes. Como se lê? 1.022. 1.022. Página 22. Para a gente encerrar a correção, tá? Porque a gente tem um cheque. Então, o cheque é muito importante a gente ler tanto o número por extenso, como a gente saber escrever o número. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tá falando de dinheiro. Então, tem que colocar de onde é o dinheiro, certo? O real é com R, mas cada país tem a sua letra inicial. Esse S não é um S, é um cifrão, que é o S cortado, indica dinheiro, tá? A gente corta 2 vezes quando é na mão. E tem que colocar os centavos no final. Então, vírgula, se não tiver centavo, 0, 0, tá? Então, preste atenção aqui, né? Aonde tem número, você vai colocar a leitura. 12.090, só que aqui é dinheiro, então você tem que colocar reais no final de todos eles, tá? Então, 425.000, o quê? Reais. Aqui, ó, 720.200, então, eu vou aqui, 720.200.
R$200, porque tá indicando dinheiro aqui. E o outro, eu vou ler e colocar. Olha, veja, R$450.000. Então, eu começo com o símbolo de real. O cifrão, porque eu tô falando de dinheiro. Agora que eu vou para o número, 450.000. Então, 450.000. Tem centavo? Não. Então, vírgula 00. Então, essa é a diferença de escrever dinheiro para escrever número comum, tá? Aqui é reta numerada. Ele não indicou de quanto em quanto estava pulando, mas eu tenho que fazer uma média. Se aqui tem 100.000, aqui tem 160.000, eu tenho que fazer uma média. Se for de 10 em 10, eu ia ter 100, 110, 120, 130. Então, não é. É de 20 em 20. 100, 120, 140. Então, a resposta aqui é 140.000, tá? E aqui, ó, dos 700 para o 800, ele partiu pela metade. Então, metade entre 700 e 800 é 750.000, porque é 700.000, 800.000, tá? Então, a resposta certa aqui é 140.000 e na letra B, 750.000. Aqui, minha gente, no último, teve gente que se confundiu, porque não tem ponto. O que é que eu digo para vocês? Quando tiver números, né? No livro de vocês não vai aparecer o ponto, você bota o pontinho separando a casa dos milhares, tá? Então, aqui eu tenho 200.000. Ele quer que some esse número para saber quantos habitantes tem em Boa Vista, em Roraima, e aqui em Palmas, no Tocantins. Então, vamos lá. 200 mais 84.000 dá 284.000. Com 300, 10 com 3 dá 13, 313. Então, tá aqui. Vou fazer esse, tá? Tia, não sei fazer assim, direto. O que é que você faz? Bota um número abaixo do outro. Cuidado quando armar os números. Tá? Muito cuidado na hora de armar os números, tá? O primeiro número você escreve inteiro. E os outros você vai escrevendo de trás para frente, porque tem que ficar unidade embaixo de unidade, senão dá errado, tá? Então, veja, aqui vai ter 0, 0, 0 e 3. Então, aqui vai ser 3 no final. 0003 novamente. Então, tenho 33 até agora. 003 novamente. Porque tem aqui, tá, minha gente? Aí, eu venho, ó, o pontinho dividindo casa dos milhares. 8, dezena de milhar, 2, e a outra centena de milhar, 2. Então, aqui eu formei o número 228.333. Vou botar aqui. 228.333. Aí ele quer saber qual é a cidade que tem o quê? A menor população. Então, a menor população é Palmas, no Tocantins. Isso foi de 2017, tá? Hoje em dia já tá diferente. Ok? Finalizada a nossa correção de hoje.